que nós vamos trabalhar aqui? Esse guardanapo maravilhoso, lindo. Olha, esse é o ambiente da Holanda. Olha só, gente, é um espetáculo, né? Ó, você que tá começando com decopagem agora, eu indico pra você guardanapos, de preferência, nesse primeiro momento, fundo branco. Olha só como esse aqui é. Além dele ter o fundo branco, quando você abre, ele não tá espelhado. Do jeito que ele tá aqui, ó, você pode trabalhar ele todo aberto no prato, você pode trabalhá-lo numa bandeja, do jeito que tá aqui, porque ele não vai ficar uma parte aqui espelhada da outra, não. Desse jeito aqui ele tá perfeito. Nós não vamos trabalhar ele inteiro, eu vou trabalhar as figuras, vocês vão ver, mas ele é maravilhoso. Então, olha só, o que eu quero começar com vocês? Uma taça. Taça simples, de vidro, que você tem aí na sua casa. Ó, tá aqui uma taça, nós vamos fazer a decopagem nela. Então tá. Primeira coisa, você vai passar álcool. Porque eventual gordura que tenha sujeirinha até da nossa própria mão. Aí você vai passar o álcool. Eu tô passando ele todo, mas eu nem vou fazer na taça toda, não. Você vai ver onde é que eu vou fazer. Só aqui no fundo, ó. Ontem eu fiquei manuseando, ela tá até com um pouquinho aqui que ainda ficou um pouquinho de cola. Você vai ver que artesão, depois que a gente fica assim, a gente não se preocupa mais com aquela liguinha que tem na cola quente, que às vezes gruda. No início ele se incomoda, depois a gente não se preocupa tanto. Então, ó, aqui que eu vou fazer a decopagem. Por isso eu tô passando álcool. Tirar, né, marca de mão, gordura, já passei, tá aí. Agora, olha, o que eu vou usar pra colar? Você Ana, o que é que você usou pra colar? Eu vou usar a tinta, é a tinta Vitro 150 da Acrylex. Essa tinta, ela é própria para você fazer queima no forno da sua casa, o forno doméstico que a gente assa bolo. Então, ela é própria para isso. Essa aqui, ela é incolor. Porque é o que a gente não precisa de cor, o que a gente vai usar aqui. Então, tinta Vitro 150 Acrylex, um pincel. E é o que você vai precisar aqui nesse primeiro momento. Sempre é importante a gente dar uma misturada na tinta. Então, peguei aqui um palito, aqueles palitinhos que a gente compra de picolé, qualquer coisa assim de madeira, até aquele mesmo de fazer unha. Você vai mexer aqui só para poder misturar. E agora, com o pincel, ó, dá para usar aqui mesmo, nem vou precisar colocar no godê. Eu vou passar aqui, ó, a tinta Vitro 150, tô aplicando. Peraí, já eu te explico como você vai cortar o guardanapo. Esse aqui eu já deixei cortado, mas eu vou te explicar como você vai separar. Peguei um pedaço da figura aqui do guardanapo que eu quis, que é esse aqui. E olha, a parte que tá a gravura, eu vou colocar em contato com a cola. Então, eu vou colocar assim, ó. Dou uma leve batidinha, não mexo mais, porque agora eu vou colocar um plástico para proteger. Pra que, Ana, que você tá pondo esse plástico? Para evitar que o guardanapo se rompa. Quando eu começar a alisar um outro pedacinho de plástico, eu tô alisando de dentro para fora, tá? Pra que alisar, Ana Flávia? É para fixar o guardanapo na peça e também as bolhas, o ar que tem embaixo, para ele sair. E o plástico é para proteger, evitar que ele, como eu já falei, se rompa. Então pronto, alisei de dentro para fora, direitinho. Vou tirar o plástico, tira com um pouquinho de cuidado, porque pode ser que grudou e saia junto. Mas não saiu. Pronto, tá aí. E agora, eu vou passar o mesmo produto em cima do guardanapo. Deixa eu ver se tem uma lixinha aqui. Acho que eu esqueci de trazer a lixa. Mas eu tenho ela aqui. Ó, o mesmo produto que eu usei pra fixar, eu vou usar pra passar por cima. Ó, veja que eu tô inclinando um pouquinho quando eu tô passando. Em vez de eu passar assim, ó, eu inclino um pouquinho o pincel por quê? Pra diminuir o atrito, tá? Porque agora o papel tá aqui. Então, passei. Passe sempre em todo o guardanapo, porque você vai fazer a queima. Se você deixar uma parte do guardanapo sem passar, quando você fizer a queima, dá diferença na cor. A cor fica diferente, porque você não aplicou o produto em toda a extensão. Agora, peraí, que eu vou pegar aqui uma lixa. Na minha caixinha mágica, que tem quase tudo, eu vou pegar uma lixa, que eu vou te ensinar a tirar essas bordas.
Flores, estão escutando bem? Que às vezes eu vou me distraindo e vou falando, diminuindo o tom de voz. Aí você pode não estar escutando. A Fátima falou que tá aqui porque você convidou ela num comentário de decupagem. A Ai, que Aide delícia. tá agradecendo por explicar. Oh, meu Deus. Marinês falou que vai ficar lindo. E eu tô agradecendo pela presença de vocês, viu? Olha, então tá aqui, né? Pronto, passei. Agora, o que eu vou fazer com essa lixa? Lixa de unha. Eu vou lixar a borda, tá? É ótimo você lixar com a lixa de unha. Tem artesãos que preferem cortar com a tesoura. Mas por que eu prefiro lixar com a lixa? Porque ao mesmo tempo que tá saindo o excesso, tá dando acabamento. Já dá um acabamento aqui na minha borda. Por isso que eu prefiro fazer assim. Ó, lixar, tem gente que me pergunta, Ana, é melhor eu lixar antes ou depois de passar a tinta aqui em cima? Fica a seu critério. Eu tô lixando aqui depois, mas você pode, assim que colar, já lixar. Então não tem, ó, tá até subindo aqui um pouquinho, é só você ir tirar com cuidado. Então não tem essa, tudo depende do jeito que você quiser fazer. Tem gente que prefere lixar antes, outras pessoas depois. Então eu vou procurar responder aqui as perguntas mais frequentes. Uma delas é essa, sobre lixar, qual o produto usado para fixar. Então tá vendo que não é uma cola? Por que dessa vez não é cola? Pode usar cola na decupagem? Sim, eu vou usar cola hoje também. Mas nesse caso aqui não, porque eu vou fazer queima. Para fazer a queima, aí não é cola, é tinta. Qualquer tinta não, essa tinta que eu falei. Quando você for comprar, cuidado, porque a gente chega lá para comprar e tem assim, ó, tinta, pode ser a Decorfix também, mas eu tô usando a Vitro. Tem tinta Vitro, aí você vai pensar que ela não é. Vitro 150, é essa. Ela, 150 graus, pode ver que tem 150 graus. Significa a temperatura do forno que você vai fazer a queima, que eu vou explicar já já, tá? Então, só esse cuidado para você não comprar errado. Ana, e se eu não encontrar a Vitro 150 da Acrylex, que é a que eu tô usando nesse momento? Você vai comprar, pode comprar a Decorfix, que é essa aqui, ó, que eu também vou usar hoje. Decorfix 150, que é da marca Corfix, tá? Então, essas duas servem a mesma coisa. Quando você for lá comprar, tem a tinta Decorfix, ó, até tampei o 150. Aí você vai e compra, não é essa. É a Decorfix 150, que significa queima a 150 graus. Então, isso tudo é pra gente não comprar errado. Então, pronto. O que eu fiz? Somente passei a tinta Vitro 150, incolor, apliquei o guardanapo com a estampa do guardanapo voltado para a tinta, apliquei novamente em cima do guardanapo em todo ele. Por quê? Porque se você deixar uma parte sem aplicar, quando você fizer a queima, dá diferença de cor. E por que eu pus a estampa voltada para dentro, em contato com a cola? Porque eu quero que apareça aqui, ó. Por isso que a estampa ficou para cá, para ela ficar com esse visual na borda, tá? A Aide tá perguntando se nos pratos também da mesma forma e nos tecidos como fazer. Ah, sim, hoje eu vou fazer. É a ID, né? A ID eu vou fazer um no tecido também, no guardanapo de tecido. Aí você vai ver como é. É porque no guardanapo de tecido não é esse produto, porque não faz queima. Esse aqui, toda vez que você for fazer queima, você vai usar essa tinta própria para isso. Então, ó, eu não vou colocar ele aqui, ó, porque tá molhado, tá bom? Mas eu tenho um aqui que tá seco. Então, eu vou manusear o seco. Esse aqui eu vou deixar aqui emborcado, porque ele vai ter que secar essa parte. Esse aqui, ó, já tá pronto, então... Esse aqui já tá pronto para queima. Tá aqui ele, com essa parte já pronta. O que eu vou fazer aqui? Já vou te mostrar. Ó, quase não tá dando pra ver a beleza dele, porque o fundo tá verde. Deixa eu colocar aqui no fundo branco, ó. Olha a diferença, tá vendo? Quando põe no fundo branco, aí ele destacou. Quando tá no fundo verde, você quase não vê. Ótimo. Ana, e agora? E agora, eu vou te ensinar uma coisa que você vai fazer, que você vai amar, amar. Ó, deixa eu só puxar aqui pro cantinho. Porque ele pode ficar assim, tá pronto a sua taça? Tá pronta, você já terminou ela. Assim que você faz esse trabalho, você tem que esperar, o fabricante diz, 24 horas. Esperou 24 horas, então só amanhã você vai fazer a queima, depois de 24 horas. Como que faz a queima? Você pega, por exemplo, aqui no caso nosso são taças. Pega um tabuleiro e põe as taças dentro. Para não pegar a taça e colocar lá na grelha do seu fogão. Não, pega um tabuleiro, põe a taça ou o prato que você for fazer a queima. Coloca no forno frio, não pré-aquece. Não é biscoito, não é pão de queijo, não é para aquecer o forno. Forno frio, colocou lá dentro, você vai pôr a 150 graus. Ana, não tem, o meu começa 180, então você põe no 180, é a menor temperatura. Por 35 minutos, forno frio.
Coloca lá no seu celular, deu os 35 minutos, apitou, você vai lá, desliga o forno e não abre. Espera o forno esfriar com as peças dentro, tudo bem? Vidro, ele é muito resistente à temperatura. A queima normalmente feita no forno, ela é 580 graus, 600 graus. Essa queima nossa doméstica é 150, 180 graus. É uma queima chamada queima até a frio. As pessoas que trabalham com queima mesmo no forno profissional chamam de queima a frio, porque a temperatura é baixa. Mas é própria para essa tinta que foi desenvolvida pelo mercado. Mas vidro, ele não é resistente a essa mudança brusca de temperatura, que a gente chama de choque térmico. Então, por isso que você espera o forno esfriar. Esfriou, você tira a sua bandeja com suas taças. Está pronto para uso, tudo bem? Então, não pode tirar para não ter o choque térmico e correr o risco de quebrar, trincar a sua peça. Assim, aí você pode me perguntar também, Ana, e eu posso lavar depois da queima? Sim. Você vai poder lavar a sua peça, usar normalmente. Mas é uma queima baixa. A gente fez queima 150, 180 graus. Você não pode deixar de molho, deixou seu copo lá de molho junto com... De molho que eu falo é o seguinte, terminou de almoçar, tá todas as louças lá dentro da pia, lavar daqui a pouco, com água, tudo, e tá a sua decopagem lá. Não pode. Ela não pode ficar em contato muito tempo com a água. Não vai durar. Logo, logo tá soltando um pedacinho ou outro. Micro-ondas, não pode levar o micro-ondas. Se você tiver máquina de lavar louça, é a água quente da máquina de lavar louça, não vai durar. Então também não pode, tá bom? São essas restrições que o fabricante fala. Lava louças, micro-ondas e deixar de molho. Mas a pessoa pensa assim, mas eu não deixo de molho não. De molho que fala é isso, deixar num contato prolongado com a água, que aí não vai durar. Agora, o que eu vou fazer? Vou te ensinar, já terminou aqui, você fez a queima, pode usar, mas eu vou te ensinar a fazer uma bordinha. Antes de queimar, porque você vai queimar a borda também. Essa borda você vai fazer com a Decofix 150. Porque a Vitro não tem esse tom. Ela não tem a tinta metálica. Então, a Decofix 150 você vai achar a cor ouro para fazer a borda. Aí você pega o palito, mistura bem. Essa cor, quando ela é metálica, ela decanta e vai tudo pro fundo. E em cima fica só a parte líquida. Quando você comprar sua tinta, você vai ver. Quando você abre, tá tudo líquido em cima. A Filipine Tânia está perguntando se serve somente para vidro ou pode fazer em porcelana. Pode, nós vamos fazer hoje, no prato. No prato. Não é de porcelana, é de opalina, mas pode fazer na porcelana. Desculpa, meninas. Pode fazer também. Ela é para vidro, as tintas, né, de queima. Essa queima caseira, vidro, porcelana, cerâmica. Então pode fazer assim. Esse opalina, que é um vidro pintado de branco, que a gente vai usar aqui hoje. O que eu fiz aqui? Coloquei um pouquinho da tinta Decofix 150 ouro aqui no godê. E agora eu vou pegar, esse aqui é um batedorzinho, número 2. Esses batedores, eles têm vários tamanhos. Número 2, número 4, tem grande, pequeno, esse aqui é pequenininho. Então, eu vou pegar aqui, ó, o número 2. Ana, eu não achei esse batedor aqui, com o que eu faço? Você pega um pedacinho de esponja, sua esponja de cozinha. Aí você pega um pedaço da parte amarela da esponja de cozinha e vai fazer esse mesmo trabalho que eu tô fazendo aqui com o batedor, tá? Então, olha aqui, ó. Você pega, tá aqui a bordinha. Eu passei, limpei aqui com álcool no início do vídeo. E agora eu vou bater aqui, pra fazer uma borda. Ó, tô fazendo a borda dourada, batendo aqui o batedorzinho, tá? Pra ficar a bordinha dourada. Posso bater 2 vezes? Pode. Vou esperar só um pouquinho. Geralmente, borda a gente faz com torno. E se você tiver torno e souber usar o torno, faz com torno. Mas, igual eu falei no início do vídeo, o que eu ensino aqui são coisas duplicáveis, que dá pra você começar a fazer aí na sua casa. Então, se você não tiver torno, você vai fazer. Ana, fica igual o torno, batendo assim com o batedor? Igual não, no torno fica melhor. Mas desse jeito fica muito bom, fica bonito e você vai gostar. Então, eu vou bater mais uma vez. Aqui, ó, tô dando mais uma batidinha. Pode ser só uma vez, tá? Se você quiser. Não achei o batedor, você vai fazer com o quê? Com a sua esponja de cozinha. Vou fazer nesse aqui também. Esse aqui não é o que eu acabei de fazer. Porque o que eu acabei de fazer não dá ainda pra eu usar. Flores, estão gostando? Fala aí pra mim se tá gostando, tá fácil, tá difícil, tá com dúvida. Ó, fiz nesse também, tá aqui. Depois, quando for fazer a queima, você faz a queima em tudo. Fazer mais nesse aqui, que não foi também o que eu fiz agora. Dá pra fazer. E aquele ali eu deixo por último. Você pega um pouquinho da tinta, tira o excesso e vem e faz a borda.
A Aide falou que tá amando, você explica bem. Oh, A Lei falou obrigada. que tá lindo, a Felipe Anitta também, amando. Pois Felipe é. Lintânia. Então tá aí, ó. Você fez um filete fininho. Aí você fala, Ana, e se eu errar? Tô fazendo o filete aí e errei. Aí você pega esse pauzinho de laranjeira, é o pauzinho de manicure. Coloca um pedacinho de algodão na ponta e dá uma borrifada com álcool. Pode ser água também, mas é bom o álcool. Aí você vai lá onde você errou e dá uma arrumadinha. Pode ser álcool ou água. Enquanto você não fez a queima, é facinho de limpar. Não tá queimado? Aí você vem e conserta, tá? O que você errou e tal. Olha, a secagem dessas tintas Decofix e Vitro é rápida, muito rápida. Por isso, você tem que estar ali com uma vasilhinha com água, tá? Ó, eu terminei de usar aqui o batedor, já vou pôr na água. Se você demorar a colocar, quando você vai limpar já não dá. Aí fica muito ruim, às vezes você até perde o seu pincel. Então, pincel é investimento, né? Você sabe que tem pincel que é uma fábula. A gente vai comprar pincel, meu Deus, o pincel desse preço. Então, a gente cuida dos materiais da gente. Flores, então, as taças, nós terminamos. Fiz o filete, só falta fazer o filete dessa, mas eu tenho que esperar ela. Então, quando você for levar ao forno, você vai levar para queima, tanto essa parte de cima quanto a de baixo. As duas vão ser queimadas, para ficar lindo e maravilhoso. Então, ótimo, tá aqui. Olha, agora tem mais uma coisa que eu quero compartilhar com vocês.